Olá meninas, vamos fazer um top no formato quadrado aqui. Lembrei de gravar esse vídeo aqui para vocês, então vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz uma correntinha de 40 com 45 centímetros mais ou menos, porque eu quero que fique aqui 36 centímetros, 37 mais ou menos. Então eu sempre faço, já falei para vocês que eu faço sempre minhas correntinhas maiores. Então eu fiz um cordão de correntinhas e comecei a fazer esse ponto leque aqui. O que eu fiz? Como é que eu tô fazendo esse ponto leque? Aqui. Pulei uma, duas correntinhas, na terceira prendi com ponto baixo. Aqui, deixa eu só explicar para vocês como eu comecei. Aqui eu pulei, fiz o cordão de correntinhas. Quando cheguei na ponta, eu voltei uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu prendi e coloquei 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos para formar o leque. Novamente, explicando novamente. Quando cheguei no final do meu cordão, eu voltei uma, duas, três, quatro correntinhas. Na quinta eu coloquei 3 pontos altos, fiz uma correntinha, 3 pontos altos, pulei 2 correntinhas de base, prendi com ponto baixo na terceira correntinha, que é o que a gente vai fazer agora e eu vou mostrar aqui para vocês. Assim, ó. Pulei uma, duas correntinhas, na terceira faço um ponto alto. No mesmo espaço, faço mais um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Fiquei com 3 pontos altos. Faço uma correntinha. No mesmo espaço, faço novamente mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí você vai pular 1, 2 na terceira correntinha, você prende novamente com um ponto baixo. Aí pula uma, duas na terceira correntinha, você faz novamente 3 pontos altos no mesmo espaço. Separado, aqui 2, 3. Uma correntinha, aí novamente 3 pontos altos, que vai formar o nosso leque, sendo que a lateral do nosso leque a gente prende pulando aqui uma, duas correntinhas. Na terceira, olha, uma, duas, na terceira prende com ponto baixo novamente. Você vai fazer esses lequinhos até o final do nosso cordão de correntinhas, tá? E aí você vai fazer na medida que você quer fazer. Esse tamanho que eu tô fazendo aqui é o tamanho P, tá? Então eu vou fazer de 36, 37 centímetros mais ou menos. Por quê? Porque depois ele laceia bastante, né? Porque é um fio 100% algodão, tá bom? Vou fazer aqui e já já a gente volta. Meninas, ficou assim, ó. Ó, que bonitinho, tá? Aqui ficou, deixa eu medir aqui pra vocês. É que eu, sabe que eu já sempre falo pra vocês, eu não tenho ainda as ferramentas. Olha, fiz com 36 centímetros, tá? Vou botar aqui pra vocês verem. 36 centímetros, ó. Tá? O meu vai ficar com 36, porque depois a gente entra com uma carreira de acabamento e aí ele fica na medida certa. O que que acontece? Aqui nessa viradinha que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque ele tem que ficar reto. Todas as laterais têm que ficar retas. Então, o que que acontece? Esse ponto leque aqui, para que ele fique reto, aqui onde nós fizemos um ponto baixo, nós vamos fazer 3 pontos altos no mesmo espacinho, em cima do ponto baixo que fizemos 3. E aí, lembra aquele nosso pontinho
nossa correntinha que separa 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos para formar o leque, aí nós vamos prender aqui nele, ó. Fizemos os 3, todas as pontinhas vão terminar e começar dessa forma, tá? Com 3 pontos altos, para que ele fique sempre reto. Não pode esquecer isso, senão a peça fica toda torta, tá? Então, ó, prendeu aqui no meiozinho do leque. E aí, vamos continuar fazendo o leque onde nós fizemos o ponto baixo. Vamos fazer leque, ó, no ponto baixo, 3 pontos altos, primeiramente. Uma correntinha, 3 pontos altos. Esse aqui eu fiz com uma correntinha porque a cliente não quer que seja forrado. Então, aí, ó, fez o ponto leque, prende aqui na correntinha do ponto leque da carreira anterior. E vai ficando desse jeitinho aqui, ó, gente. Aí, novamente, lá no próximo pontinho, ponto baixo da carreira que nós prendemos, ó. Outro ponto leque. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, e prende naquela correntinha do leque da carreira anterior. E assim nós vamos fazer até chegar lá no final, para eu mostrar para vocês como que termina aqui essa carreira. E depois nós vamos fazer, se aqui tem 37 centímetros, a altura dessa peça vai ter que ter 37 centímetros para formar um quadrado perfeito, certo? Então, vamos fazer e depois a gente volta. Chegamos aqui, meninas, no último ponto. Aí, ó, chegou aqui no último ponto. Prende aqui em cima do último ponto leque. Prendeu. Lembra que a gente fez a metade de um leque aqui no começo? Peraí, filha. A gente fez a metade aqui, 3 pontos altos, para que ele fique sempre reto. Então, sempre vai ter 3 pontos altos, a metade de um leque no começo e a metade do leque no final, certo? Então, aqui, ó. Colocamos aqui em cima do ponto leque, naquela correntinha. E agora, aqui no cantinho, ó, bem aqui no cantinho, vamos fazer 3 pontos altos. Sempre vai ser dessa forma. 1, 2, 3. Ó, viu? Ficou assim, ó. Aí, gente. Tá? Aí, agora, virou a peça. Novamente, aqui, vamos fazer... Deixa eu só ver se eu não fiz bobagem aqui, gente. Espera aí que tá meio confuso, ficou meio confuso. Não. Calma aí que eu fiz alguma coisa errada. Vamos lá novamente. Espera aí. É aqui, ó. É aqui na pontinha, ó. Porque ele inclina. Eu fiz aqui, tá errado. É bem aqui na pontinha, ó. Porque é onde ele vai prender, né? 1, 2, 3. Ou seja, foram 3. Nós fizemos, olha só aqui o formato, a metade de um leque. Se nós fizemos a metade de um leque, agora nós vamos fazer um leque sempre onde houve o ponto baixo, onde prendeu. Então, ele vai ficar aqui, ó. Vamos virar a peça e daqui a gente já vai fazer o ponto leque aqui. Ou seja, vai ser sempre uma carreira, iniciando com a metade de um leque, a outra carreira, o leque inteiro, porque ele já pega aqui, ó, no ponto baixo, ó. Aqui ele já vai ser um leque inteiro. Sempre vai ser isso, uma carreira com
uma carreira começa e termina com meio leque, a próxima carreira normal, o leque inteiro. Tem sempre que se atentar nesse ponto, porque ele confunde, tá? Sempre se atentar, ó, o ponto leque, porque ele é um ponto leque com as laterais inclinadas, tombadas, ó. Aqui, ó, viu? Ele inteiro. Esse meio leque deu altura para a peça e vai ficar reto. Então, uma carreira com meio leque no início e no final, a próxima carreira, normalmente, o leque inteiro. A próxima carreira, eu volto aqui novamente para explicar de novo para vocês. E aqui a gente vai fazendo novamente leque em cima de ponto baixo da carreira anterior, ó. Uma correntinha, 3 pontos altos, ó, prendeu aqui na correntinha do leque da carreira anterior. Novamente no ponto baixo, um leque, e a gente vai fazer isso até o final, certo? Quando chegar aqui na outra ponta, eu volto aqui para mostrar para vocês. Aqui, meninas, chegamos aqui no último leque. Vamos fazer o último leque aqui nessa carreira, só para mostrar para vocês que essa aqui é a carreira normal do leque completo. 2, 3. Ai, peguei só uma. Tô fazendo com fio duplo porque esse fio aqui que eu tô usando é o Clea 5. E eu não gosto muito, é muito fina, pelo menos para esse trabalho que eu tô fazendo. Aí eu tô usando 2 cabos. Lembra que aqui nós fizemos 3 pontos altos, que corresponde à metade de um leque. Ou seja, se é a metade, nós vamos prender aqui na ponta, como se fosse o meio do leque, né? Prendeu aqui, ó, prendeu aqui na pontinha, com ponto baixo, virou a peça. E agora, vamos fazer novamente meio leque. Porque cada ponto baixo deixa esse ponto, como é que se diz? Baixo, né? Que ele fica assim fundinho. Ele fica com essa curvinha para baixo. Então, a gente tem que ter sempre como referência que aqui é o meio, né? Nas laterais entre os leques. E aqui, ó, como se fosse esse meinho. Então, a gente vai fazer meio leque. 1, 2. Aqui eu vou fazer 3, porque a gente precisa depois para prender um ponto baixo. 2. As 3 correntinhas conta como se fosse o ponto alto. 3. Ó aí, ó. Meio ponto leque. E aí, prende aqui no meio do leque, que é naquela correntinha da carreira anterior. Olha como ele vai ficando retinho, gente. Viu? E aqui no meio novamente, todas essas ondinhas aqui na parte mais fundinha, aqui a gente põe novamente um leque em cima do ponto baixo. Eu tô explicando assim para vocês, porque eu sei que muitas já estão acostumadas a fazer esse ponto, mas também sei que tem algumas pessoas que estão aprendendo a fazer crochê agora, né, e tem certa dificuldade às vezes. Esse ponto aqui, eu vou confessar para vocês que essa lateral aqui eu demorei para aprender. Eu demorei a me acostumar com esse detalhe para fazer uma peça que fique reta nas laterais, certo? Então a gente tem que se atentar bastante, por isso que eu tô explicando assim. Nem sei se eu tô conseguindo explicar direito para vocês, mas é isso.
tá? Então, a gente vai fazer até o final, vamos terminar dessa mesma forma, com 3 pontos altos, e a próxima vai ser o ponto leque normal. Então, uma termina e começa com 3 pontos altos, com a metade de um leque, a próxima o leque inteiro. Então, vai alternar uma com a metade do leque, a outra com o leque inteiro, certo? Então, vou fazer a peça até o final e a gente volta para fazer só os acabamentos e as cordinhas de amarrar, tá bom? Olha aqui, meninas, chegamos novamente, vou tirar aqui só para vocês verem, no último ponto, ó. Viu o leque da carreira anterior? Chegamos no último ponto aqui. Aí, prendemos aqui em cima do leque. E vamos fazer 3 pontos altos bem aqui, onde tem o ponto baixo, ó. 1, 2, 3. Agora, virou a peça. Essa carreira aqui, deixa eu colocar pra cá. Essa carreira aqui, ó, viu que ficou meio ponto leque? Olha uma formiguinha bem aqui, gente. Esse ponto, ó, meio ponto leque. Agora, nós já vamos fazer o ponto leque inteiro aqui, ó. Viu? Pegando aqui no ponto baixo que prende as laterais dos leques, ó. 2, 3, uma correntinha, 1, 2, 3. Prendeu aqui, ó, em cima do próximo leque da carreira anterior, na correntinha com ponto baixo. E dessa forma nós vamos fazer até completarmos 37, né? 37 centímetros. Depois vou medir novamente. Foi 36. Acho que foi 36 centímetros, tá? Então, é um quadrado perfeito, certo? Então, vou lá fazer. Depois eu volto só pra gente fazer já os acabamentos. Oi, meninas. Ó, terminei. Fiz o quadrado perfeito. É 35 por 35 centímetros. Do tamanho P. O que eu vou fazer agora? Ao redor todinha da peça, eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo. Eu já fiz uma carreira aqui, sendo que, como esse ponto, ele deixa esse formato que fica um ponto mais alto, outro mais baixo, que é justamente esse formato meio ondulado. O que eu fiz? Eu fui fazendo, adaptando ponto baixo, meio ponto, ponto baixo, até ele ficar reto. Ou seja, vou desmanchar aqui para vocês verem como foi que eu fiz. Aqui, ó. Por exemplo, ela termina assim, ó, né? Fica nesse movimento. Então, o que eu faço? Para dar altura e ficar reto. Então, eu faço um ponto baixo, meio ponto novamente, meio ponto novamente, ponto baixo e aqui em cima ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Aí, ponto baixo, meio ponto, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixíssimo e segue fazendo assim, para que ele fique reto, ó. Ficou reto. Certo? Vai fazendo isso todinho na carreira. E você vai vendo como, de repente, no teu ponto aí não vai ficar reto. Então, você volta e faz ou o ponto alto, vai adaptando. Depois que faz essa carreira, que é na última carreira final, que faz para ficar reto, aí faz ao redor todinho, terminar aqui. Meio ponto, meio ponto, meio ponto, ponto baixo, ponto baixíssimo e ponto baixíssimo. Ó aí, ficou retinho, certo?
Acho que deu pra perceber que ficou reto, né? Vai fazendo esses pontinhos pra ficar reto, manter a peça reta. E agora, vamos passar ao redor todinho da peça uma carreira de ponto baixo. Ó. Eu já falei pra vocês que eu não gosto de colocar aqui no espaço, então eu coloco entre as tramas. Ponto baixo, ponto baixo. Vai fazer isso ao redor da peça todinha, que isso já é o nosso acabamento. Ah, eu quero que fazer mais uma carreira de ponto baixo. Faça a carreira quantas você achar que é necessário. Só que nesse tamanho aqui, uma carreira só é suficiente para o tamanho P. Se fizer mais, eu acredito que fique um pouco grande, porque ele vai esticar, né? Vai lacear. Certo? Então, vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês como ficou. Aqui, meninas, é o seguinte, eu falei pra vocês que a gente ia fazer 2 carreiras de ponto baixo, mas não. O que a gente vai fazer? Que eu decidi agora em cima da hora. Vamos fazer um acabamentinho diferente aqui com meio ponto, para que ele forme parece uma bolinha. Vou mostrar pra vocês. Então, o que acontece? Esse é o lado direito da peça que a gente fez ao redor todinho, ponto baixo. Vamos virar a peça do avesso, porque eu quero que dê um efeito justamente do avesso pro lado direito, que é o que vai ficar a mostra. Então, a gente vai virar a peça do avesso. Vamos trabalhar com meio ponto, eu já faço meio ponto direto, eu não faço aquela correntinha. Mais uma vez eu vou falar, eu não estou ensinando vocês a fazerem dessa forma. Estou mostrando para vocês da forma que eu faço, tá? Então, se vocês começam com uma correntinha, 2 correntinhas para fazer o meio ponto, façam da forma que vocês se sintam confortáveis. Meio ponto. Fechou. Aí, ó, nesse caso aqui que eu tô no cantinho, eu já vou prender aqui na primeira argolinha. Só que eu tô pegando só a argola de trás do ponto baixo, ó. Aqui tá o ponto baixo. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, fazer um zoomzinho aqui. Aqui tá o ponto baixo. Eu vou pegar só a argolinha de cima, no caso, né? Que eu tô trabalhando do avesso. Só a argolinha de cima. Prendi com ponto baixíssimo. Faço meio ponto nesse mesmo ponto, pulo um pontinho, no próximo pego só a argolinha da frente, prendo com ponto baixíssimo. Novamente, meio ponto, pulo o ponto seguinte, no outro pego só a argolinha da frente, prendo com ponto baixo. Novamente, meio ponto, pulo um, no próximo só a argolinha da frente, ó aí, gente. Eu não sei se tá dando pra ver aqui, deixa eu... Só essa argolinha aqui da frente. Não esquecer que a gente tá trabalhando do avesso, que o efeito, vou já mostrar pra vocês o efeito que vai dar. Pulou um, no próximo, prende meio ponto, pula um ponto no próximo. Ó, o efeito é esse aqui que vai ficar, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, quando eu fizer já um lado todinho, certo? Já já a gente volta. Aqui, meninas, ó, nós estávamos fazendo desse lado aqui, que é o avesso, ó, olha como é o avesso. O avesso também, o direito, né? Só que eu virei a peça do avesso. Fica, dos dois lados fica bonito esse ponto. Eu uso muito com acabamento, para acabamento, eu acho muito bonitinho. Só que eu gosto desse lado aqui. Eu gosto desse efeito que fica aqui, ó, tá? E aí vocês decidam. Então, fiz ao redor uma carreira de ponto baixo, depois esse aqui de meio ponto, prendendo, pulando um ponto e prendendo, e ele ficou com esse efeito. E agora, esse top, ele é assim, né? Ele fecha assim, dessa forma. Eu vou colocar pra vocês como é que ele vai ficar depois, direitinho. E vamos fazer um cordão de correntinha que ele vai cruzar e pegar essas duas pontas aqui, certo? Deixa eu ver se eu dou uma baixada aqui pra vocês verem melhor. Ele vai pegar aqui, ó. Depois vai prender aqui. Então, você vai fazer 2 cordões daqui, que dê pra cruzar a peça aqui e amarrar aqui nas costas. O que acontece?
Esse cordão aqui vai fazer esse cordão de correntinhas e depois volta com ponto baixo. Cordão simples. E amarra aqui atrás, para amarrar aqui atrás, cruzar aqui atrás. É isso, daqui a pouco eu volto só para mostrar para vocês o resultado, certo? Olha aí, meninas, como ficou. Eu gostei do resultado, espero que vocês façam e gostem do resultado. Gostei muito desse ponto aqui, que é o ponto, um tipo de ponto leque, né? É um ponto leque, com as laterais tombadinhas. Olha aí como ficou, tá? Daqui a pouquinho eu vou postar o vídeo de como que eu fiz essa peça, que na verdade é uma reprodução. Esse modelo já tem em outros pontos, aí eu fiz uma reprodução, só que fiz com outro tipo de ponto, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que ele fica no corpo. Olha aí, meninas, olha como que ficou. Esse é o resultado, ó, os pontos bem aproximados aqui, pra vocês verem. E é isso, espero que vocês tenham gostado.